Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre uma graphic novel. Só para quem não sabe, explicando rapidamente, não se assuste, o que é uma graphic novel. A graphic novel é uma espécie de história em quadrinhos, só que mais, como é que eu posso dizer, uma qualidade acima da média, uma qualidade superior. Outra coisa legal também sobre graphic novels é que elas são umas histórias únicas, histórias singulares, ou seja, ela tem início, meio e fim, e geralmente apenas uma edição. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição encadernada da Panini Books, tá, da DC. Qual é a graphic novel que eu escolhi para trazer nesse meu primeiro vídeo sobre graphic novels? É uma graphic novel do Superman, do Homem de Aço, que tem o título de Superman Entre a Foice e o Martelo. Essa aqui é uma edição encadernada da Panini Comics. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser comprar tanto no site da Panini quanto na Amazon. E sobre o que é essa história, sobre o que é essa graphic novel vai falar. Todo mundo sabe que o Superman, historicamente falando, desde que ele foi criado, ele é um herói tipicamente americano. Tá? Tanto é que ele caiu na cidade do Kansas, ele caiu em Smallville, uma cidade do estado do Kansas, fictício, é óbvio, no caso. Então assim, agora vocês imaginem, e é isso que o autor aqui, o roteirista, no caso, o Mark Millar, ele vai brincar um pouco com a história da origem do Superman. Vocês imaginem o que seria do mundo, por exemplo, se o Superman caísse na Ucrânia sob o regime da União Soviética. Quais seriam os ideais que esse Superman iria defender ou iria lutar? Tá? Então a história brinca um pouco com essa origem do Superman, e o mais legal é que todo o cânone, todos os heróis principais da DC, aí você tem o Batman, você tem a Mulher Maravilha, você tem o Lex Luthor, que é um vilão icônico do Superman, você tem o Brainiac, que é outro vilão icônico do Superman. Então vocês têm nesses personagens uma certa reviravolta, já que o Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, cai na União Soviética em plena ditadura comunista controlada, comandada por Stalin. Qual é a sinopse principal da história? Tá? Sem dar spoiler, porque eu acho que o mais legal é que a pessoa corra atrás da obra e possa conhecer ela mesma no final da história. Então logo no começo você tem o Superman já grande, já adulto, digamos assim, já meio que sendo, como é que eu posso dizer, ovacionado pela população lá da União Soviética e por Stalin, pelo grande camarada Joseph Stalin. E aí logo no começo do livro você tem essas certas cenas, digamos assim, eu chamo cenas, mas claro, não é um filme, esses certos quadros aqui que são muito bem desenhados, em que eles destacam muito a presença do Superman como sendo um ícone da União Soviética, defendendo os ideais comunistas, e o Joseph Stalin e toda a população da União Soviética tem orgulho de ter o Superman como seu protetor, digamos assim, da União Soviética e, consequentemente, do mundo. Em contrapartida, os Estados Unidos, e todo mundo sabe, todo mundo que estudou um pouco a Guerra Fria sabe, que os Estados Unidos e a União Soviética sempre viveram nesse conflito eterno durante a Guerra Fria, né, essa iminente guerra mundial, que felizmente não chegou a estourar de fato entre essas duas grandes nações. Então, no outro lado dos Estados Unidos, temos quem? O Lex Luthor, que nessa história é curiosa. Ele não é o vilão, ele é o herói, digamos assim, ele é o cientista brilhante dos Estados Unidos, e ele recebe como missão do governo americano criar uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma arma para que pudesse combater o Superman da União Soviética. Os Estados Unidos estão preocupados com o poder do Superman, claro, um cara que é invencível, um cara que é poderoso, é uma arma muito perigosa na mão do meu inimigo, é isso que o governo americano pensa. Então Lex Luthor é um cientista brilhante, e ele, durante a história aqui, durante essa graphic novel, ele vai tentando criar meios ou armas para combater o Superman da União Soviética. Outra coisa que é muito legal, a Lois Lane, né? Ela se chama Lois Luthor porque ela é casada com o Lex Luthor. Então isso é muito curioso, isso é muito legal. Para qualquer pessoa que conheça o Superman, meio que toma um choque. Como assim? Lex Luthor sendo, digamos assim, o herói dos Estados Unidos, Lois Lane não é casada com o Superman, é casada com o Lex Luthor. Então é uma história que certamente ela vai meio que lhe chocar, mas a intenção justamente de uma graphic novel é essa. Lembrando, isso aqui é um universo paralelo do Superman. É óbvio que o Superman ainda continua sendo um herói americano, que defende os ideais americanos, o Lex Luthor é o vilão, o Superman tem um relacionamento com a Lois Lane. Isso na história oficial. Graphic novels, elas se permitem ir além do universo que nós chamamos na história em quadrinho de multiversos. Então essa história é um multiverso do Superman. E aí você tem, por exemplo, aí voltando para a União Soviética, claro, você tem o Batman, que é uma figura fantástica. No caso aqui, o Batman ele seria uma espécie de o anarquista, é o cara que combate o governo da União Soviética. Lembrando, assim como a União Soviética tinha um desejo de controlar tudo e a todos, essa história não é diferente. O Superman, uma vez que chega ao poder, o Stalin morre logo depois e o Superman ele é alçado ao
presidente da União Soviética e, consequentemente, do mundo, digamos assim, já que o comunismo começa a se espalhar pelo mundo. Apenas 2 países, é engraçado, apenas 2 países resistem ao domínio do Superman comunista, que é os Estados Unidos, que continua sendo, digamos assim, capitalista, e o Chile, tá? Mas o Superman tenta a todo momento, claro, de uma forma não violenta, porque qualquer pessoa que acompanha as histórias do Superman sabe que ele não é um cara que pratica, digamos assim, a violência, ele nunca chegou a matar ninguém, não nas histórias oficiais. Então é legal essa história porque, assim, ela se passa num contexto real, que é um contexto que nós vivemos na década 50, 60, que é justamente a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Você tem um Batman anarquista que é um personagem fantástico, querendo derrubar o governo a todo custo, e o Superman nunca consegue capturá-lo, porque o Batman é o Batman. Você tem a Mulher Maravilha, que tem uma espécie de carinho ou de afeição pelo Superman, mas o Superman está muito preocupado com a causa comunista e não dá muita atenção a ela. Você tem lá pro final da história, sem dar spoiler do que acontece, uma espécie de alusão ao Novo México, às visitas extraterrestres, à Área 51. É muito engraçado, depois passam-se os anos e o Lex Luthor vai tentando a toda forma de derrotar o Superman sem sucesso. Eles encontram uma espécie de nave alienígena na área do Novo México, que é onde temos a famosa, a lenda de que lá tem uma base alienígena, que caiu a nave e tal, na Área 51. Então quem é que cai nessa Área 51 é o Lanterna Verde, e o Lex Luthor vai lá, pega a nave do Lanterna Verde, do Hal Jordan, pega o anel do Lanterna Verde, e ele meio que, como é que eu posso dizer, traz para si o Lanterna Verde para que ele combatesse o ideal comunista. Tá? Temos aí, no caso, 2 alienígenas se enfrentando. Não vou contar a história, o final da história, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar, mas é uma história fantástica. Os traços, os desenhos são muito, deixa eu mostrar aqui tem um frame aqui que é fantástico, que é do Superman. Não sei se a câmera tá pegando bem, mas aqui você tem o Superman com a própria roupa dele, no caso, se alterou, né? Nós temos aqui o Superman com uma roupa de coloração diferente, e ele, no caso, ao invés do S do Superman, você tem aqui o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. Então, assim, apesar de ser uma graphic novel, mas ela traz um tema político muito profundo e muito denso. E para mim, como um fã desse universo de quadrinhos e tudo mais, para mim essa é uma das melhores graphic novels que eu já li. Eu pretendo, claro, esporadicamente apresentar aqui nesse canal outras graphic novels que eu julgar interessante, que eu achar que são, como eu posso dizer, imprescindíveis para um leitor de quadrinho. Às vezes nem é leitor de quadrinho, às vezes você nem é leitor de quadrinho, mas certamente essa graphic novel, só pelo tema por trás dela, pode lhe despertar o interesse. Então, assim, não vou contar o final da história, vou deixar que vocês leiam, mas tem todo o cânone da DC. Você encontra que tem o Batman, você tem o Superman, você tem a Mulher Maravilha, você tem Lex Luthor, você tem a Lois Lane, você tem o Lanterna Verde, você tem o Brainiac, que é um inimigo icônico do Superman, e todos eles estão envolvidos na história de alguma forma. Mas fica a recomendação aqui nesse vídeo de uma graphic novel, uma das melhores graphic novels da história, com o nosso Homem de Aço, digamos assim, o Superman entre a foice e o martelo. Ela não é cara, custa entre 20 a 30 reais, então certamente é um investimento que você vai fazer, mas consequentemente você irá se apaixonar pela história, pelo enredo, pelo traço, por tudo que circunda essa graphic novel. O roteiro é do Mark Miller e os desenhos é de David Johnson e do Killian Plunkett. Vou deixar aqui embaixo mais uma vez o link na descrição, tanto da Amazon quanto da Panini, para quem quiser comprar. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, mostra para os seus colegas, se você é um fã de quadrinho e quer compartilhar, mostra para o seu colega que talvez tenha interesse em conhecer essa graphic novel. Críticas construtivas e sugestões são mais do que bem-vindas aqui nos comentários. Se você por acaso já leu e quiser deixar seu comentário, fique à vontade aqui também, o que é que você achou, vamos conversar sobre essa leitura. Temos vídeo toda semana, se você quiser ser informado assim que eu lançar um vídeo aqui, é só ativar o sininho, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, e por hoje é só, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!